Bom dia, pessoal. Nós vamos dar início à nossa aula de materiais de construção mecânica agora. E hoje nós vamos falar sobre a seção 3.1. Na verdade, resolver os problemas da seção 3.1, né? E lembrando que para a próxima semana, vocês devem fazer os exercícios da seção 3.2, tá bom? Bom, então vamos lá. A seção 3.1 apresentou aqui um avançando na prática que vocês devem ter feito e entregue a mim, né? E antes disso, tinha um probleminha aqui que ele propôs logo no começo, né? Lá no começo da sessão, deixa eu ver se eu acho aqui, aqui onde não tá, onde está o não pode faltar, né? Então ele apresenta aqui um problema, né? E depois lá no final ele dá a solução, né? Que é o sem medo de errar aqui, ó. E dá a solução, né? E em seguida vem o avançando na prática, que é o que vocês devem ter feito para entregar para mim, né? E por último nós temos aquelas três questões do faça valer a pena, né? Que são questões de múltipla escolha e em alguns casos você tem que justificar o que está errado, né? Quando você diz que está errado. Bom, na verdade aqui nós vamos verificar as alternativas de cada uma das questões aqui, né? Só um minutinho, tem gente entrando aqui agora. Então vamos lá, vamos começar com o Faça Valer a Pena. E como sempre, né, gente, caso vocês tenham dúvidas sobre alguma coisa, é só levantar a mão, né, para mim e chamar minha atenção. Na verdade, aqui o levantar a mão significa você ativar o microfone e dizer, Ismael, olha, não entendi tal coisa, eu queria saber como é que é tal coisa. Fiquem à vontade, tá? Não há problema. Estamos aqui eu estou aqui para orientá-los, para ajudá-los no que vocês tiverem dúvidas sobre esses assuntos, tá bom? Então vamos lá, vamos ver a primeira questão aqui. Os tratamentos térmicos podem ser definidos como o conjunto de operações de aquecimento e resfriamento a que são submetidos metais e suas ligas sob condições controladas. Nesse tratamento térmico, um metal previamente submetido a um trabalho a frio é amolecido mediante a sua recristalização, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nas alternativas que nós temos aqui, né? Bom, se nós, vocês não viram isso ainda, né? Então, o ponto negativo dessa questão é que tem as duas últimas alternativas, têmpera e têmpera por indução, vocês não viram ainda. Então, provavelmente elas não são alternativas certas aqui, né? Mas vamos ver o que são têmpera e têmpera por indução, coisa que vocês vão estudar esta semana, né? A têmpera é um tratamento térmico em que você aquece o material, você aquece o aço, e o resfria muito rapidamente. Ou seja, você pega a peça e a joga, depois de quente, ela está a 900 graus, você a joga num tanque de água. Então ela resfria muito rapidamente, tá certo? Então ela não fica amolecida, ao contrário, ela fica. É o tratamento que é utilizado para endurecimento das peças, né? Tanto a têmpera quanto a têmpera por indução. A diferença entre as duas é a forma
como o material é aquecido, né? Na alternativa D, que é têmpera, simplesmente a peça é aquecida num forno, com temperatura, um forno pode ser a gás ou qualquer outra coisa assim. E na temperatura E, o aquecimento da peça é feito através de uma bobina na qual passa energia elétrica e por indução eletromagnética, essa corrente elétrica que passa lá acaba aquecendo essa peça, tá? Esse processo de aquecimento é bastante interessante e é muito utilizado na indústria de um modo geral, até para fazer fundição é utilizado esse tipo de aquecimento. Um forno por indução é utilizado muito na fundição. Acho que vocês já estudaram isso, já devem ter visto isso, né? Bom, então, as duas últimas estão fora, completamente fora, né? O revenido que está ali é um tratamento que basicamente somente é usado depois de uma têmpera ou de uma mar têmpera, que é um outro processo parecido com a têmpera. Vocês vão ver mais lá na frente também, né? Então não se usa o revenido sozinho, só ele não tem sentido, não é usado. Então vejam que as três últimas alternativas estão fora. E como o assunto dessa unidade foi normalização e recozimento, então obviamente nós estamos falando de uma das duas aqui, né? Então, qual seria a resposta? Normalização ou recozimento? Nós estamos querendo fazer o quê? Olha só. É, nesse tratamento térmico, um metal previamente submetido a um trabalho a frio é amolecido mediante a sua recristalização, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui num local que tem um texto. Ele diz aqui, olha, para quem quiser acompanhar, na página 115 do nosso livro, tem aqui, ó, depois do assimile, logo depois do assimile, né? O recozimento ou recozimento pleno consiste em aquecer o aço até uma temperatura superior ou dentro da zona crítica, seguido de resfriamento lento. Para Colpaert, que tem um livro muito bom de 2018, o recozimento é utilizado para apagar as estruturas resultantes de tratamentos térmicos ou mecânicos. Ou mecânicos, ao trabalho a frio é isso aqui, ó, tá? Aos quais o metal foi submetido anteriormente, ou para refinar e ou homogeneizar estruturas brutas de fusão. Então a resposta está aqui, olha. Então o recozimento é que é utilizado para fazer isso. Então você teve um material que foi submetido a um trabalho a frio, por exemplo, ele recebeu uma prensagem para receber uma forma, e você quer que todos os resquícios do encruamento que ele sofreu desapareçam. Então você faz o recozimento, né? E aqui vocês devem ter lido, né? Existem os ciclos do recozimento, né? Tá bem explicadinho, tudo muito bom aqui. Ou seja, a nossa alternativa certa é a alternativa B, que fala do recozimento, tá bem? Alguém não entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Por favor, fiquem à vontade. Bom, vamos lá. Segunda questão. A normalização é um tratamento térmico muito aplicado em peças laminadas e forjadas, e ainda muito utilizado como tratamento preliminar à têmpera. Aliás, vou fazer uma observação aqui que eu acho importante, gente. Isso que ele disse aqui é bastante interessante. Quando você vai fazer uma têmpera numa peça, numa determinada peça, se a peça não estiver totalmente sem tensões internas, se ela não estiver, ou seja, se ela tiver tensões internas, a têmpera pode causar até uma ruptura na peça. Porque o que faz a têmpera, né? Como eu disse a vocês, você aquece a peça até uma temperatura bastante elevada, cerca de 900 graus, aí você resfria essa peça muito rapidamente em água, ou água com sal,
ou em óleo, né? De qualquer forma, é um resfriamento extremamente rápido, extremamente rápido. Então imagine o seguinte, na hora que você mergulha essa peça na água, vamos supor que seja água, né? Na hora que você mergulha a peça na água, imediatamente a superfície da água, que está lá aos seus 900 graus, vai perder calor numa velocidade muito grande, tá? Muito grande. Então ela rapidamente vai baixar de temperatura, de 900 para 400, para 300 graus, alguma coisa assim, na superfície. Mas o núcleo da peça, o núcleo só troca calor com a superfície. Ele não é como a superfície que troca calor com o meio ambiente através dos três processos que nós conhecemos de troca de calor, né? Quais são eles? São a condução, a radiação e a... Convecção? Isso, convecção, obrigado. Então ele tem os três tipos de tratamento, de troca de calor, né? Porém, o núcleo só troca por condução com o restante da peça. Então, o que acontece? Quando você mergulha, rapidamente a superfície vai a uns 300 graus. Mas o núcleo ainda está a seus 850, 800 graus. Olha o gradiente de temperatura que você tem na peça. Então, quando você resfriou a superfície, o que acontece com essa superfície? Ela quer se contrair, tá? Porque você sabe que quando você aquece um metal, ele se dilata. Quando você o resfria, ele se contrai. Então, a superfície quer se contrair, mas o núcleo não quer. O núcleo está lá na temperatura alta, ele está, estou muito bem aqui nessa temperatura, não vem me perturbar não, né? Mas a superfície diz, não, mas já estou a 300 graus, eu quero contrair. Então, o que acontece? Essa briga entre os dois pode causar fraturas, pode causar microtrincas ou coisa parecida, tá? Distorções. Às vezes a peça sofre uma distorção, ela fica torta por causa disso, né? Agora imagine que o aço, na hora que foi submetido ao tratamento, ele já estivesse com tensões internas. Aí seria quase certo que iria haver uma torção da peça ou então uma fratura, uma trinca. Tá bem, gente? Então, por isso é que é importante você, antes de fazer uma têmpera, fazer um tratamento térmico para alívio das tensões. E esse tratamento térmico é a normalização, tá bom? Então, vamos lá, continuando a questão 2 aqui. Ó. Sobre a normalização, analise as afirmações a seguir. Então, nós temos 3 afirmações e nós vamos ver quais delas são verdadeiras e quais são falsas, tá? E nas que forem falsas, nós vamos tentar dizer por que está falso, né? Por que é falso. Então, vamos lá, primeira afirmação. Na normalização, o aço é aquecido acima da temperatura crítica, região onde haja apenas austenita, seguido do resfriamento no ar. Parece que está certo isso, né? Vamos dar uma conferida aqui, ó. Aqui, ó. A normalização tem por objetivo refinar, uniformizar e diminuir o tamanho do grão. Aliás, eu sugiro que vocês que estão me ouvindo aqui estejam com o livro nas mãos aí, ou no celular, ou no computador, acompanhando, que é bastante interessante isso. Vocês podem aprender bastante com isso, viu? Então, que tem por objetivo, então, refinar, uniformizar e diminuir o tamanho do grão. Na normalização, o aço é aquecido acima da temperatura crítica, região que tem apenas austenita, seguido do resfriamento no ar, tá certo? Então, é exatamente o que está escrito lá, né? Vamos voltar ali. Então, a primeira afirmação está correta, né? A primeira está correta. Vamos ver a segunda agora. No tratamento térmico, né, da normalização, são formadas as microestruturas ferrita e perlita para aços com menos de 0,8% de carbono. Vamos ver se é verdade? Aqui nós temos essa frase aqui, que é exatamente a continuação do que nós estávamos lendo. Então, no tratamento da normalização, são formadas as microestruturas ferrita e perlita para aços com menos de 0,8% de carbono. Apenas perlita para aços com 0,8% de carbono
e perlita e cementita, que é o Fe3C, para aços com mais de 0,8% de carbono, tá? Então, voltando lá. Então, a segunda afirmação também está correta, tá bom? Vamos ver a terceira agora. Na normalização, dependendo do aço, as microestruturas formadas são a ferrita e perlita fina ou a cementita e perlita fina. Em alguns aços, eventualmente, pode-se formar a bainita, tá? Será que isso é verdade? Vamos lá de novo. A questão aqui, no ponto aqui. Ó, vamos ler esse parágrafo todo aqui. Ó. A normalização é um tratamento térmico muito aplicado em peças laminadas e forjadas, e ainda muito utilizado como tratamento preliminar à têmpera, é aquilo que estava escrito lá e que eu disse a vocês também, né? Na normalização, dependendo do aço, as microestruturas formadas são a ferrita e perlita fina ou a cementita e perlita fina. Em alguns casos, eventualmente, pode-se formar a bainita, tá? Então, beleza, é exatamente o que está escrito lá, né? Voltando aqui, ó. Na normalização, dependendo do aço, as microestruturas formadas são a ferrita e perlita fina ou a cementita e perlita fina. Em alguns casos, eventualmente, pode-se formar a bainita. Então, nossa conclusão é: as três afirmações estão corretas, tá bom? Então, a pergunta pede o seguinte: é correto que se afirma em que? Né? Em 1, 2 e 3. Então, a alternativa certa para nós é a alternativa A. Alguém tem alguma dúvida ou não entendeu alguma coisa? Por favor, é só falar. Agora vamos para a terceira aqui, ó. Uma amostra de uma liga ferro-carbono com composição eutetoide a 800 graus, totalmente formada por austenita, foi submetida às seguintes condições de resfriamento térmico: resfriamento rápido até 400 graus em 1 segundo, manutenção nesta temperatura por aproximadamente 12 segundos, seguida de resfriamento rápido em 100 segundos até a temperatura ambiente. A partir do diagrama tempo, temperatura, transformação, quais são as microestruturas formadas para a liga ferro-carbono com composição eutetoide? Então, ele está mostrando uma linha aqui que indica a trajetória do tratamento térmico, né? Só um instantinho, gente. Então ele pergunta: assinale a alternativa que apresenta o percentual e as microestruturas formadas nessas condições de resfriamento, tá certo? Então ele dá aqui os valores, né? Bom, eu gostaria que vocês respondessem com bastante sinceridade. Quem conseguiu responder essa pergunta? Mas não chutar, né? Quem conseguiu responder, por favor, fale. Manifeste-se. Bom, eu vou mudar a pergunta para saber quem está dormindo aí, né? Quem não conseguiu fazer essa pergunta, por favor, responda. O Santo me falou que era a letra D, professor. Quem disse? Eu não consegui fazer, não. Tá, não me falou que era a conseguiu. letra D. Quem mais? Eu também coloquei letra B. Mas por quê? Chute ou... Foi o Santo, professor. Ele manifestou na minha mente assim, ó. Aí peguei e botei letra D. Eu também respondi a letra B, mas eu tentei fazer uma análise através desse gráfico. Eu vou ter que ler de novo aqui a questão, professor. Eu também Ótimo. pus letra B. Certo. Bom, vamos lá. A maioria de vocês tentou, né? Pelo menos isso é bastante importante, né? A alternativa certa é letra A. É letra A. Mas por quê? Eu acho que isso foi uma bobeada do autor quando ele colocou isso aqui, essa questão, porque ele não explicou como é que se podia calcular. Quer dizer,
Os componentes, tudo bem, bainita e martensita, tudo bem, isso é fácil saber que é. Então sobrariam só aqui as 3 primeiras alternativas, né? Mas qual é a proporção? Isso aí ele não mostrou onde que era isso aí, né? Então, na verdade, para você deduzir qual é a proporção do que você tem aqui, você tem que pegar nesse ponto aqui, ó. Vocês estão vendo, a curva desce, vem até aqui cerca de 400 graus, aí ela entra nessa região de transformações aqui. Nessa região vai haver somente austenita e bainita, né? Os termos que estão aqui, A e B. Ela entra aqui e desce rapidamente, né? Então, para nós sabermos qual é a proporção, porque daqui para cá é tão rápido que não há mais transformações. Então, o que você tem aqui é o que acaba vindo para cá. Então, para você saber qual é a proporção, você tem que fazer a tal da regra da alavanca, que vocês devem ter visto na unidade 2, né? Lembra-se que nós fizemos algumas questões sobre isso? Qual era a proporção de níquel e de cobre numa determinada condição e tal? Como é que você fazia a regra da alavanca? Você pegava o ponto lá, né? Puxava uma linha horizontal a partir daquele ponto para os dois lados, onde ele encontrava as linhas líquidos e sólidos, né? E daí fazia a proporção. Pois é exatamente a mesma coisa aqui, ó. Então você pega esse ponto que aqui está, ó, traça uma linha para a esquerda, até esse ponto aqui de cruzamento ali, e traça outra linha para a direita ali. Essa linha aqui é a chamada linha de amarração, tá bom? E aí você faz a proporção, né? Então, como bainita é tudo do lado direito, a proporção de bainita é esse trechinho aqui dividido pelo todo. E a proporção de martensita é esse trecho maior aqui dividido pelo todo. Em porcentagem, é lógico que a soma dos dois vai dar 100%. Então, calculando um, você já tem o outro. Então, realmente, aqui não dá para calcular direitinho, mas se você olhar bem, você vai ver o seguinte, ó, como ele está mais próximo do lado de cá, então, tem mais bainita do que martensita, tá certo? Perdão, contrário, mais martensita do que bainita. Então, se você olhar aqui nas 3 opções que tem, a única que tem mais martensita é a A, tá? Essa daqui. Então, a alternativa certa é A. Mas se tivesse outra aqui com 25% de bainita e 75% de martensita, não daria para saber, sem fazer as contas, né? Sem fazer as contas direitinho. Vocês entenderam como é que se resolve essa questão aqui, gente? Alguém está com dúvida? Professor, Diga. partindo de que referência você viu que tem mais martensita do que bainita? Se você se lembrar lá do capítulo da unidade 2, em que nós vimos aqueles diagramas isomorfos binários, né? Então você tem aqui o seguinte, ó, você tem martensita aqui, né? Então quando ele entra aqui, ó, nesse ponto aqui, você tá vendo meu cursor aqui, né? Quando ele entra aqui, o que ele tem? Ele tem 100% de martensita, tá? Quando ele vai andando para lá, ele começa a formar a bainita, tá certo? Então, na verdade, você faz a proporção a partir deste ponto aqui, ó, você traça uma linha passando por ele na horizontal. Então, pensa o seguinte, se ele estivesse aqui, seria 100% de martensita e 0 de bainita. Como ele está mais próximo daqui do que do outro lado, então você tem mais martensita do que bainita. Então, a única opção entre as 3 primeiras que tem mais martensita do que bainita é aqui. Então, 15% de bainita, que é o que está desse lado, e 85% de martensita. Melhorou aí agora? Entendi. Beleza. Tá certo, gente? Então, o autor deu essa varada porque ele se esqueceu de comentar durante o texto, né? Que para você calcular isso, você teria que usar a regra da alavanca. Se bem que vocês estudando lá, vocês poderiam ter, talvez, deduzido isso, né? Então, seria interessante isso. Bom, sobre essa questão, alguém tem qualquer dúvida? Vamos lá, gente, não tem problema, podem perguntar. Alguma pergunta? Não, né? Tá certo. As outras perguntas acho que foram fáceis, né? Não há grandes segredos quanto a isso, né? Então, o importante é você se lembrar que esses 2 tratamentos, né, a normalização
e o recozimento são tratamentos bastante utilizados, né? O recozimento, inclusive, é um tratamento utilizado para melhorar a usinabilidade do material na hora que você vai ter que fazer um torneamento, um fresamento no material. Então, você tem um eixo lá, né? Por exemplo, você fez um eixo por fundição. Então, os métodos de fundição, quase todos eles, dão um acabamento muito ruim na peça, né? As tolerâncias são extremamente elevadas. Então, a qualidade da peça é muito baixa. Então, você pegou aquele eixo pronto por fundição. Aí você vai ter que mandar esse eixo para fazer uma usinagem, para deixá-lo nas dimensões que você deseja. Então, não é adequado você pegar, saído da fundição e fazer o tratamento nele. Você tem que pegar isso daí e fazer um tratamento de recozimento específico para diminuir, ou melhor, para melhorar a usinabilidade do material, tá certo? Que é a chamada esferoidização. Esse é um tratamento que serve para isso, né? Então, o material vai ficar mais macio, mais fácil de ser usinado. Aí, quando você termina de usinar, que ele está prontinho, aí você faz outro tratamento térmico. Aliás, outros dois, na verdade, né? Um deles é a têmpera, para que o eixo ganhe bastante resistência, bastante dureza. E, em seguida, faz o revenimento, que é para alívio das tensões que você obteve na têmpera. Para quem não estudou ainda a seção 3.2, é isso que vocês vão ver agora, né? Vamos seguir aqui, ó. Ele fala aqui de têmpera e revenimento, ele dá um probleminha aqui, ele cita, eu achei bastante interessante, né? Que as molas de um determinado veículo estavam apresentando problemas, né? Então, ele quer que você, como engenheiro, tente adivinhar a vírgula, né? Verificar o que aconteceu com esse aço. Aí ele mostra aqui também a nomenclatura dos aços, que é bastante interessante. E nessa tabelinha aqui tem um errinho aqui de grafia, na verdade, que é aqui, ó, onde está esse aço aqui, na verdade é 5x com 4x aqui, ó, né? Não é que seja erro, né? Na verdade, você pode ter o 51 ou 52, né? O primeiro x é 1 ou 2, tá? Então, você tem 51xxx ou 52xxx, né? E você pode também ter algumas letras aqui que são colocadas na nomenclatura do aço, que é uma letra H, que indica que o aço tem boa temperabilidade, ou a letra B, que é colocada entre os 4 algarismos ali, que é para indicar que esse aço tem boro, né? E boro é um elemento que aumenta bastante a dureza do aço e faz com que ele também fique com uma temperabilidade muito boa, né? Bom, então você vai estudar esses. Obviamente você não precisa memorizar essa tabela, mas você tem que memorizar o jeitão dela, não a tabela em si, mas como é que ela é feita, né? Aí você vai ver aqui os detalhes sobre a têmpera, como é que ela funciona direitinho, né? Mais outros detalhes aqui também, né? Aqui ele fala o fator H, que é importante você verificar o que é isso, né? Tem um coeficiente de transferência de calor, condutividade do material, né? E assim por diante. Então, nós temos aqui um ensaio, que é chamado ensaio Jomini, que é utilizado para ver a temperabilidade dos aços, né? Vocês vão entender mais isso aqui também, né? Muito bom isso aqui. Aí ele fala de têmpera, fala das outras têmperas também, né? Fala do revenimento, né? Aqui, que é o tipo do material que é feito para aliviar as tensões, né? E tem um detalhe interessante aqui, né? Que é o revenido, quando você faz, você consegue avaliar a temperatura máxima que o aço atinge pela coloração que ele tem, né? Então, se você for a uma usina siderúrgica e conversar com aqueles caras que trabalham com isso há muito tempo, os caras lá de 50 anos, 60 anos de idade, que estão trabalhando lá há 30, 40 anos às vezes, o cara, ele consegue dizer melhor a temperatura do aço do que os termômetros que estão lá. É maneira de dizer, claro, né? Mas ele dando uma olhadinha, ele já sabe qual é a temperatura
do material que está lá, os caras têm muita experiência, né? Então, a prática faz isso, né? Então, existem também alguns problemas que o revenimento pode causar, né? Eu acredito que ele não citou isso aqui, mas depois vem aqui o avançando na prática, né? Que é a descrição daquela situação, problema que nós temos no começo da unidade. Então ele cita aqui o que aconteceu, que as molas estavam com problema, né? E aqui ele cita qual é a solução que pode ser dada a isso, né? Então você vai ver isso daqui, né? E não só vai resolver, mas vai tentar ver se existe uma outra alternativa, né? Quando você me entrega isso, você tem que pensar, pô, será que essa é a melhor opção? Ou, de qualquer forma, pode ser a melhor, mas haveria alguma outra que poderia ser feita também? Então você tem que fazer isso para você aprender, tá? Lembre-se que você está aqui não é para se livrar das coisas. Ah, eu vou fazer isso aqui porque o Ismael mandou, senão eu não vou ter nota baixa e tal, não sei o quê. Não. Você tem que fazer as coisas para aprender as coisas, tá? Para aprender os assuntos, né? Então você vai analisar essa resolução e vai ver se dá para melhorar isso daqui, né? E depois as três questões tradicionais nossas, né? A primeira é uma questão em que ele fala de um determinado aço e tem cinco alternativas, você vai ver uma delas é certa, 4 supostamente estão erradas, e você vai dizer por que estão erradas, né? Na segunda questão, nós temos 3 afirmações, e você pode ter as 3 erradas, chegando até as 3 verdadeiras, né? Falsas, verdadeiras. Aí você vai verificar quais são verdadeiras e quais são falsas. Nas que forem falsas, você vai explicar por que elas são falsas, tá bom? E a terceira, na verdade, você tem que encaixar 3 palavras, né? 3 conjuntos de palavras aqui para que essa frase fique com sentido. Aqui, obviamente, você não vai precisar explicar as outras 4. Quando você encontrar a alternativa certa, é só dizer qual é a alternativa, né? Escrever a frase correta, que já está resolvido, que não tem sentido. Se era aumentar, por que você vai explicar por que não é diminuir? Não tem sentido falar nisso. Então, é isso que você vai fazer na terceira questão, tá bom? Alguma pergunta sobre essa revisão das questões que eu fiz aqui? Qualquer pergunta sobre qualquer isso? Ou sobre a revisão da 3.2, sessão 3.2? Por favor, falem. Nada? Bom, então eu vou supor que a sessão 3.1 está encerrada, né, que nós já fizemos as questões, já está tudo entendido por conta de vocês. E a prévia que eu fiz da sessão 3.2, eu estou supondo que foi razoável, que vocês entenderam o que eu falei, e que isso é suficiente para que vocês peguem essa sessão, estudem-na e consigam resolver essas questões todas, tá bom? Bom, então agora nós vamos falar sobre o trabalho de vocês. Em que pé está o trabalho de vocês? Vamos lá, eu quero que vocês falem agora. Alguém vai ter que falar. Bom dia, professor. Bom dia. Diga, O trabalho Guilherme. está sendo desenvolvido, está indo Certo. bacana, está todo mundo pesquisando. A gente está até fazendo trabalho em relação a uma pesquisa que a gente viu na internet, para ter como base, né? Para ficar até mais fácil Sim. para a gente. Uhum. Aí, em relação a isso, o trabalho está andando. Ótimo, beleza. Vocês Vai estabeleceram... ter que lhe enviar alguma prévia, alguma coisa do tipo, para você poder ver ou não precisa? Eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, olha, até a semana que vem, além da questão da sessão 3.2 que vocês vão me entregar, eu quero que vocês me mandem também, pode ser um só do grupo, mas quem mandar, coloca os membros do grupo, tá? Me mande a situação em que está o trabalho de vocês, tá? Então você vai dizer o seguinte, olha, o nosso trabalho é tal coisa, vocês vão descrever o que é o trabalho que vocês vão fazer, e vão dizer quais são as fases que vocês estabeleceram para o trabalho, e em que pé está o negócio agora, tá? Isso é bastante importante, até porque quem não fez nada vai ter que fazer alguma coisa até a semana que vem, né? Fale. Como assim, fase? As fases que você diz é o seguinte: você, quando vai fazer um trabalho, você tem que definir o que vai ser feito, né?
Não é na orelhada, você faz isso, você outro faz não sei o quê e tal, não. Você tem que definir a sequência. Então, nós vamos começar fazendo isso, depois vamos fazer aquilo, depois vamos fazer o outro, não sei o quê. Por exemplo, no caso de vocês, vocês vão fazer um projeto de uma peça, não é isso? Ou de uma máquina, alguma coisa assim. Uma turbina de energia eólica. É isso, energia. Qual é a parte da energia eólica que vocês vão fazer? A gente faria o projeto em si, né? A hélice, a turbina, a base. Certo. Só que no caso, como a aula tá online, seria só o projeto manuscrito, né? Não seria o projeto físico. Sim, claro, né? Nós estamos sem acesso ao laboratório, né? Então, qual seria vou pegar esse exemplo aqui, gente, todo mundo que está ouvindo aí, né? Veja bem, então vocês vão fazer um sistema de captação de vento para transformar em energia eólica, né? Olha só, vocês vão estocar vento aí nessa brincadeira. Isso me lembrou alguém aqui, tá? Bom, vamos lá. Então, olha só, como é que vocês vão organizar isso? Vamos dividir isso aqui em fases. Primeira fase, definir qual é o projeto que vocês vão utilizar. Então, o projeto diz o quê? O tipo o tamanho, né? O tipo de estrutura que vocês vão utilizar, o tamanho, se as hélices vão ter 2 metros de diâmetro ou 20 metros de diâmetro, esse tipo de coisa. As hélices, quantas pás vão ter, tá certo? Qual é a estimativa de energia gerada? Então, essa é a primeira fase. A segunda fase é começar a se aprofundar no tema. Então, vocês vão fazer um estudo lá de como é que é a transformação da energia do vento em energia mecânica. Na verdade, você transforma em energia mecânica, né? E a energia mecânica que depois vai girar um gerador para produzir energia elétrica, não é isso? Tanto que vocês sabem que os geradores eólicos podem ser usados para outras coisas, né? Os moinhos, por exemplo, são geradores eólicos também, né? Só que eles são usados para quê? Para moer sementes, né? Trigo, por exemplo, ou coisa parecida, né? Então, vocês vão detalhar esse tipo de coisa no trabalho de vocês e vocês vão aprofundando isso. Depois, vocês vão ver o seguinte, olha, vamos falar dos materiais, né? Então, o que tem material lá? Então, as pás são o principal ponto, né? A estrutura, qual é o material da estrutura, os parafusos, qual é o material, não sei se vai ser padronizado ou vocês vão fazer alguma outra coisa, tá certo? E vão fazer o dimensionamento, né? Quer dizer, vocês vão pegar isso pronto, na verdade, né? Porque o objetivo não é esse do nosso trabalho. Mas aí vocês vão dizer, no final das contas, ó, as hélices vão ter tal perfil, as dimensões são essas e tal, tudo mais. O material daqui vai ser o aço 4340, mas por quê, né? Não é simplesmente dizer, ó, vai ser esse. Vocês têm que dizer qual é o porquê que é aquilo. E vão ter que fazer uma estimativa dos custos também, né? Uma estimativa mesmo. Por exemplo, esse aço, um aço qualquer, qual é o custo dele? Vocês vão ter que ligar para as lojas e perguntar qual é o custo disso aí, né? Quanto vai custar para fazer essa peça? Então, eu vou ter que fazer isso aqui numa fresadora, vou ter que fazer numa outra máquina qualquer aí, na mandriladora. Então, a hora da mandriladora está custando tanto. Então, eu vou gastar 1 hora aqui, então vai ficar tanto, e assim por diante. Tá bem, gente? Então, é um trabalho que dá trabalho, tá? O objetivo é esse. É para vocês aprenderem bastante. Então, para quem não... Eu estou falando com um pessoal aqui, né? O Lessa e mais alguns aqui que se manifestaram, que pelo jeito já começaram o trabalho, né? Já estão fazendo. Agora, se algum grupo não começou ainda, é muito provável que não dê tempo de vocês fazerem o trabalho. Porque vocês tiveram ao todo mais de 3 meses, seria o tempo para fazer o trabalho. Agora vocês já têm menos de 1 mês para fazer o trabalho. Então, vocês vão ter que correr para caramba para conseguir fazer, né? Diga, Bruno. Com licença. Eu entrei agora no meio do semestre, né? Na verdade, no final da segunda sessão. Estou iniciando a matéria agora na terceira sessão, né? E não estou sabendo desse trabalho hoje. Como é que eu posso proceder para iniciar? Bom, isso foi um grande erro que você cometeu, foi quando você entrou, você deveria imediatamente ter perguntado o que tinha que ser feito, qual era a situação.
Você deveria ter perguntado para os seus colegas ou, melhor ainda, perguntado para mim, tá certo? Agora você, como você já está inscrito no grupo do pessoal lá no WhatsApp, não tá? Tô sim, tô sim. Beleza, Inclusive, eu então, tinha até perguntado se tinha atividades, alguma coisa pendente a entregar, né? Só tinha sido me informado que tinha as atividades do livro, né? Aí, certo. por isso que eu... Tá, então veja bem, o que você tem que fazer é o seguinte, coloca uma mensagem lá, tem muita gente ouvindo aqui agora que nós estamos falando, né? Muitos estão dormindo, mas muitos estão ouvindo o que nós estamos falando. Então você coloca uma mensagem lá, oferecendo-se para participar de uma equipe e fazer o trabalho, e entre numa equipe e participe, porque trabalho individual eu não vou aceitar. Então, ou você entra numa equipe ou vai ficar com zero. Então, corra atrás disso, tá bom? Para as outras equipes, corram atrás, façam um projeto, vejam direitinho, porque senão não vai dar tempo. Daria tempo se você só se dedicasse a isso, mas você vai ter. Depois vocês vão vir chorando para mim, dizendo: não, mas eu tenho trabalho de não sei o que para fazer, o outro trabalho tem tantas provas, não sei o que, não vai dar tempo, né? Eu não quero saber, gente. Eu passei faz mais de 3 meses, faz 3 meses que eu passei esse trabalho para vocês, né? Foi acho que na segunda ou na terceira aula que eu falei com vocês. Então vocês vão ter que fazer a toque de caixa agora, tá bom? Quem mais quer perguntar alguma coisa, pode falar, não tem problema. Bom, além desse grupo aqui, que falou comigo agora, outros grupos, quem mais está fazendo trabalho? Fale. Eu preciso também o orçamento do material. No Isso. caso, se eu, você quer também o valor e da onde a gente tirou o valor, da onde a gente tirou o orçamento, ou só o valor mesmo? Se você conseguir colocar, ó, obtido na oficina X, obtido na internet no site tal, não custa nada e é interessante, até porque se um dia alguém quiser se basear nisso para fazer um orçamento, fica mais fácil, né? Coloque que é válido, tá bom? O resto do pessoal aqui, ó, Alexandre Sena, Bruno Moreira, e aí, como é que estão vocês? Como é que está o trabalho de vocês? Vocês estão no mesmo grupo aqui ou não? Não. Acho que só tem eu aqui do meu grupo. A gente já sabe o que vai fazer, tá fazendo as pesquisas. Sei. Vocês também façam. Lembre-se de fazer um cronograma, né? Um cronograma do que você vai fazer. Sem o cronograma, vira bagunça, tá? Foi o que eu expliquei para eles agora. Coloque a sequência do seu projeto e toque essa sequência, que é o único jeito, tá? Bruno Moreira, Bruno Santana, como é que estão vocês? Bom, a minha situação foi a que eu informei o senhor que eu Você tinha falou agora aí, né? Tá entrado certo. agora no meio do semestre. Isso. Tá bom. Bruno Moreira. Bom, Bruno Moreira acho que está dormindo. Vamos falar com Guilherme Góes. Como é que está você? Já falei sobre já, Bruce. Foi o primeiro, Ah, foi tá o primeiro a certo. citar aí. Você é desse grupo aí, né? Tá certo. Isso. Kleber Júnior. Você é desse grupo também? Oi, Também tá sou sim. dormindo. É desse grupo, Sou né? Tá do bom, grupo de Bruno Moreira. tá certo. Lucas Aguiar, como é que tá? Eu também sou do grupo do Bruno. Certo. Matheus Souza. Matheus Souza tá dormindo. Alô, alô? Matheus Souza, em que grupo você tá? Você tá nesse grupo aí, em algum desses grupos? Não, não. Meu grupo a gente já começou a fazer as coisas, só que a gente perdeu aquela folha que o senhor passou pra gente e depois eu vou falar com o senhor pra pegar tudo que precisa Certo. pra completar o trabalho. Mas já tá em andamento já. Tá bom, coloque a mensagem no grupo que eu atendo vocês depois. Ou pode mandar e-mail para mim também, não tem problema. Tá certo. Michael Gomes, tá me ouvindo? Não. Bom, Michael tá na minha equipe, professor. oi? Michael Guilherme, tá na equipe de Lessa.
Tá bom. Michel, às vezes fica sem microfone, aí ele não tem como falar. Ele deve estar aí, certeza. Quem está sem microfone que quiser falar comigo, fale no grupo. É só botar uma mensagem, porque eu estou vendo aqui o grupo também, tá bom? Ao mesmo tempo. Bom, então tudo bem. Todo mundo que estava aqui, acho que já conversei com vocês. Todo mundo, a maioria está aqui mesmo. Alguns estão dormindo, mas a maioria está aqui. Então é importante, gente. Eu quero chamar a atenção para vocês do seguinte, olha. Nós estamos passando por uma situação extremamente complicada, tá bom? Todo mundo em casa, ninguém pode sair. É horrível isso. Eu reconheço que é meio chata essa situação, mas nós temos que fazer isso, não tem jeito. Ou então, muita gente vai acabar morrendo, né? E não é brincadeira, é morrer, não é tipo joguinho de videogame que, morreu, mas eu tenho mais 3 vidas. Não tem vida, você só tem uma e ponto final. Então nós temos que ficar em casa. E essas aulas, do jeito que estão sendo, não foram programadas para ser assim, tá bom? Então a própria faculdade está fazendo um esforço danado para poder atender vocês, para que vocês não percam 6 meses da sua vida, tá? Então, nós professores estamos nos reinventando para poder fazer essas aulas. Vocês não imaginam como é complicado dar essas aulas para nós, tá? Porque, por exemplo, é o que eu acabei de dizer aqui, ó. Eu estou olhando aqui para minha tela, então eu estou vendo um monte de nomes aqui do meu lado, né? Então tem ali, ó, vocês devem estar vendo a mesma tela. Ismael, que é o organizador, depois vem Alessandro Sena, Bruno Moreira, Bruno Santana, etc. Tem uma relação dos nomes de vocês. Mas eu não sei se vocês estão aí mesmo ou não, se vocês estão prestando atenção ou não, se está todo mundo mexendo no celular ou sei lá fazendo o quê. Então, é horrível para um professor uma situação dessa, tá bom? Então, vamos todos colaborar, vamos ter paciência, mas o mais importante é, vocês precisam estudar. Então, vocês têm que fazer as atividades do portal, façam tudo que está no portal, tá certo? Se vocês puderem fazer as atividades da nossa disciplina, todas as sessões, mas entendendo cada uma delas, isso é extremamente importante. Se você fizer uma sessão, por exemplo, agora para a semana que vem é 3-2, vocês vão fazer para mim, né? Quem quiser fazer a 3-3, depois as outras, pode fazer e mandar, tá? Não tem problema. Eu recebo aqui e já considero como entregue. E aí vocês aprendem também. E se tiverem dúvidas, falem comigo. Falem com os outros professores também. Eu estou falando de mim, mas isso é válido para todos os professores, tá bom? Conversem com os professores, tirem as dúvidas. A situação é chata, mas vai passar. Logo, logo vai passar. Há uma estimativa de que dentro desse mês ainda, nós já voltemos para a faculdade para ter aulas presenciais. Eu não sei se vai acontecer ou não, vamos esperar para ver, mas se for assim, aí vai normalizar tudo, tá bom? Então é preciso que cada um faça a sua parte. E para vocês, uma das coisas importantes na sua parte é ter paciência, tá bom? Isso é extremamente importante. Alguém gostaria de falar alguma coisa, de comentar algo, até de reclamar? Pode falar. Bom, então, já que ninguém se manifesta, é o seguinte, a nossa aula vai até 9h15, não, 7h40, 8h55, até 8h55, tá? São 8h48 agora. Então, esses 7 minutos que estão faltando, eu vou encerrar a aula agora, e esse tempo eu vou ficar disponível aqui. Se alguém quiser falar comigo, é só ativar o microfone e falar comigo, eu estou disponível, tá bom? Quem quiser aproveitar que está em grupo aqui para falar do trabalho, fique à vontade, tá bom? E qualquer coisa, falem comigo. Então, um bom dia para vocês e estudem bastante, gente. Tchau. Valeu, Eu queria obrigado. aproveitar o ensejo, perguntar Oi. se tem algum grupo disponível que eu possa entrar. Isso aí, pessoal. Vamos colaborar com o colega aí. Algum grupo disponível que eu possa entrar para auxiliar? Bruno, eu vou colocar uma mensagem aqui no grupo. Vou pedir que eles me passem a relação dos grupos e aí eu mesmo vou encaixá-lo em algum grupo. Tá ok, professor, eu lhe agradeço. Obrigado.
Opa, professor, Oi, pode falar. tenho uma dúvida com relação ao trabalho. O estudo de cargas aplicadas, ele no caso é necessário somente se a peça ela realmente for submetida a uma carga, não é isso? Que, por Sim. exemplo, caso ela não seja, eu não tenho que escolher uma peça que seja voltada para esse estudo. Posso simplesmente fazer o estudo da peça sem, no caso no meu trabalho, não precisa ter obrigatoriamente essa parte, né? Isso de torção, flexão, essas coisas, não é isso? Sim, veja bem, como é que funciona o projeto de uma peça? Você vai estabelecer o formato da peça e vai dizer em que situação essa peça vai trabalhar. E a partir dessa situação, se ela for submetida a cargas, então você vai escolher o material dela, que é o nosso assunto, em função dessas cargas. E aí você vai ter Uhum, que dizer quais são as cargas para dimensionar essa peça. Agora, se a sua peça não é submetida a cargas, então ela deve ser escolhida por outro critério, que não das cargas. Tudo bem? certo. Mas no caso você falou cargas aí, você... E, por exemplo, e se eu precisar de alguma carga para poder fazer a minha peça? Então, se a carga for uma carga relativamente baixa, né, você vai fazer uma conta simples ali. Qual é a carga que tem, qual é a tensão que ela vai causar em cima da peça? Tá muito abaixo, por exemplo, da tensão de escoamento desse material. Então, não é preciso fazer dimensionamento, tá? Uhum, Ou seja, não é crítico, ela simplesmente está ali, não vai ter nenhum problema. Tá claro? tá certo. Então, Isso no aí. caso, o estudo de cargas só é necessário realmente se a peça for submetida a algo que precise ser, a um tipo de carga que precise ser analisado, não é isso? Isso. E Caso não. se você deduzir que não é necessário, então você tem que escrever isso no trabalho, tá bom? Tá certo, tá certo. Muito obrigado. Beleza, Lucas? Até mais. Até mais. Professor? Oi, Professor? Bruno. Oi. Esse trabalho, ele tá valendo como a nota da última avaliação, é isso? Isso. Pelo que eu entendi, né? Exatamente. Inclusive, eu coloquei no grupo já a regra para a confecção do trabalho e tudo mais. Esse trabalho é a nota da segunda nota parcial. A Segunda segunda nota parcial vai ser avaliação. esse trabalho, tá bom? Entendi, entendi. Tá ok. Eu vou aguardar aí a nomeação do grupo, ver Isso, qual vai ser o intuito do trabalho, entender direito o que é que está acontecendo, que agora que eu estou sabendo, né? certo. Para me encaixar direitinho. Tá bom. Então aprenda isso também, Bruno. Próxima vez que acontecer isso, de você entrar atrasado num semestre, em qualquer disciplina que seja, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com os seus colegas, ou de preferência com o professor, e perguntar, olha, professor, tem algum trabalho que o senhor passou, alguma coisa que tem que ser feita aí? Aí você se informa, tá bom, né? Ô, Bruno? Ok, é porque eu tive uma dificuldade muito grande para encontrar o contato dos professores. Inclusive, quem Certo, me passou foi até o professor, eu acabei esquecendo o nome dele, professor Rafael, se eu não me engano. Certo. certo. E assim que eu consegui o contato dos professores, eu consegui manter o contato pelo WhatsApp e perguntar, né, efetivamente, se tinha algum trabalho, alguma atividade que eu estava pendente de entregar já para ir iniciando. Isso, Inclusive, o isso. senhor até me orientou a fazer as atividades do 1.1, as atividades pendentes do portal. E Certo, foi o que eu certo. fiz, né? Eu fiz e enviei para o e-mail para o senhor, inclusive com todas aquelas regras que o senhor informou, que era Certo. questão de Ótimo. turma, nome, tudo direitinho. Mas a questão do trabalho, realmente, que era desde o início do semestre, eu não fiquei sabendo. Tá bom, tudo bem. Veja então, você deve ter visto aí, não sei se você está no grupo agora, mas eu coloquei lá um questionamento, né? Eu pedi que todo mundo me mandasse os grupos que existem, né? E eu vou colocar, inclusive, que se alguém estiver sem grupo, que me avise. Pronto, ok. Muito obrigado. Tá, Quanto mais breve for, né? Já que só tem um mês para conseguir encaixar, entender direitinho como é que vai ser esse trabalho e começar a produzir alguma coisa, para não ficar como isso. ocioso dentro do grupo. Isso, exatamente. Tá bom. Isso aí, Bruno. Um bom dia para Bem, você, então. Até mais. obrigado, professor. Um bom dia.